A certa altura da vida, percebe-se que se amam as lembranças. Mas é verdade que, a certa altura da nossa vida, molhamos os remorsos no café da manhã, como biscoitos. Mando-lhe um abraço e votos de felicidade, admitindo que a felicidade exista, coisa que não deve ser de um todo excluída, ainda que raramente vejamos traços dela no mundo que nos foi oferecido. Sua mãe. Descobri que, depois de conhecer as pessoas um pouco, elas dão pena. Por isso, é muito bom estar com desconhecidos. Mara. Olá, eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, a nossa vida de leitura. A resenha de hoje é com a maravilhosa Natalia Ginzburg ou Ginzburg, como queiram. E entre as 14 obras publicadas por ela, seja traduzidas ou não para o português, vou falar para vocês hoje do livro Epistolar Caro Michele. Ele já foi publicado antes, mas eu estou com a edição da publicação feita pela Companhia das Letras. A gente tem aqui essa obra traduzida por Homero Freitas de Andrade, e aí veio o plus aqui, que é o pós-fácil da Vilma Areias, romancista também brasileira e trabalha com o grupo Companhia das Letras. Vale lembrar também que Caro Michele foi uma das suas penúltima obra de Natalia, e essa é uma publicação aqui dos anos 90. Pelo menos os direitos estão desde 1995 e foram renovados depois de 2001, 2006 e agora em 2013. A publicação da primeira edição foi feita em 2021 pela Companhia das Letras. A obra é de 1973. Esse romance epistolar tem como característica ser basicamente ou hegemonicamente escrito como diversas cartas, que poderão ou não ter, nesse caso, pessoas respondendo a elas. Natalia Ginzburg, ela já não está entre nós. Tem As Pequenas Virtudes como a obra mais relevante, ou pelo menos prêmio e tudo mais, sendo que a outra obra dela, que é bastante conhecida e inclusive traduzida para o Brasil, Léxico Familiar, uma obra de 1963. A Pequenas Virtudes seria de 1962. Bem, inclusive, segundo o Estado de Minas, tanto As Pequenas Virtudes como o Léxico Familiar fizeram muita companhia para pessoas leitoras durante o período da pandemia. A Natalia não era Natalia, a princípio, Ginzburg, mas sim Levi. Então, ela vem de uma família de intelectuais judeus e tem um companheiro que aí sim é o Leone, que aí leva o sobrenome que ela tem até hoje. Eles são pai e mãe do historiador conhecido por nós,
da microhistória italiana, o Carlo Ginzburg. Então, acaba sendo, de alguma maneira, algo muito interessante você repassar a história de vida dela como autora, e isso explica muito a forma narrativa da Natália. Então, é siciliana, se mudou muitas vezes, com recrudescimento da extrema-direita no início do século XX ali. Ela tinha uma família, assim como ela e o companheiro, engajados na luta antifascista. E aí isso também faz a gente entender bastante coisas em relação às formas bem intimistas que ela vai escrevendo, e os resumos das outras obras que eu ainda não li, mas vou começar a me embrenhar, porque efetivamente ela é muito boa. Ela tem narrativas autobiográficas, então essas obras vão falando sobre a relação que eles tiveram entre si e com os regimes totalitários, especialmente ela estava ali na era de Mussolini, tinha 5 irmãos e 3, os meninos, né, todos foram presos, exilados ou mortos, como no caso também o marido, né, foi o caso do marido, assassinado em 1944 pelos nazistas. Ele era um professor universitário e foi preso em uma prisão romana, faleceu. Então essas marcas, essa luta e essa forma também prática de se relacionar com o mundo e com a sociedade que ela estava vivendo gera aí esse perfil também na literatura. Dito isso, algumas características sobre o livro. Olha só, não é um livro extenso, ele tem até o prefácio 173 páginas e a partir das 175 é que vem o ofício de escrever, que é o pós-fácil de Vilma Ares, que é excelente, assim, muito elucidador para você compreender mais, tanto sobre a forma de escrita de Natália, quanto também o contexto histórico em que ela escreve, e também a narrativa dela e a estrutura da própria obra, Caro Michele. A obra tem 42 capítulos, não são 42 cartas, mas só 5 que não são cartas, sabe? São diálogos. E essa pessoa narradora vai ajudando a gente a compreender algumas coisas que fica ali no silêncio ou realmente no não conhecimento, né, muito profundo das personagens que aparecem pra gente nessa família. Basicamente, essa narrativa dela é intrafamiliar com pessoas muito próximas ou que se aproximam por questões amorosas e de amizade e ficam assim, aqueles agregados, sabe? Bem próximos. Então, é interessante a leitura, e é uma leitura bastante sedutora, sabe? Você quer voltar para continuar lendo as cartas dos outros. Você fica ali meio como abrir uma caixa, tá cheia de cartas ali, enfim, história de uma vida ou de uma família, e você quer seguir ali conhecendo. Eu quero só trazer aqui um trechinho que é bem interessante, que o pós-fácil revela na página 188. Aspas. Mas, à semelhança dos demais livros de Ginzburg, a mera descrição do enredo de Caro Michele não nos leva muito longe, pois alusões e pulsações ultrapassam os limites do que é escrito. Essa é uma frase bastante interessante que eu anotei aqui como importante trazer para você hoje. Porque veja, como é que eu vou te contar sobre algo
de uma maneira a não te dar spoiler e ao mesmo tempo te fazer interessar pela leitura. Esse é o desafio de todos os episódios. Se eu te falar que a estrutura são cartas a Michele, feitas por diversos personagens de sua família, num período ali de 1969 a 1970, 71, você vai ficar totalmente desinteressado. Porém, as primeiras cartas, que uma carta mais longa, assim, mais longa eu digo 3 páginas, sabe? Que a Adriana, que é a mãe, ela manda, né, pra Michele. Ela é assim, você lendo, eu ria muito, porque era a mesma, assim, de uma franqueza, de uma rabugice muito típica das mães e talvez até das avós, sabe? E a gente lê aquilo e se identifica, ou porque já tem alguma matrona dessa em sua casa, em sua família, ou porque você já bebeu dessa cultura latina, né? Através de, enfim, do audiovisual ou de literatura, enfim, sabe? Mas assim, eu ria muito porque ela é realmente demais, assim, a franqueza dela me fez rir bastante nas primeiras cartas. E, ao mesmo tempo, é um lugar de... Essas cartas é um pequeno confessionário que talvez o suporte da carta te dá mais possibilidade de falar, de se comunicar, né? Do que se você estivesse presencialmente com aquela pessoa ou se você estivesse ao telefone. Então, esse movimento das cartas, ele é um aparato, assim, muito inteligente, inclusive verossímil, claro, para os anos 60 e 70 que se escreve aqui, porque esse pequeno confessionário ou até mesmo a ausência que justifica a carta, essas ausências dessas pessoas, enfim, do próprio Michele, que é a ausência principal, que é o ser que está longe fisicamente, né? E isso vai trazendo para aquelas pessoas que estão até mesmo perto fisicamente na família, como as irmãs dele, a mãe, o pai moribundo, a gente começa a entender nas cartas vários traços, né, do cotidiano de uma família, dos personagens, que pode ser algo típico, pode, mas quando você começar a ver as falas breves, sem muito aprofundamento, do Michele, quando ele responde à mãe ou ao melhor amigo ou à irmã mais chegada, pode ser um retrato também do próprio Michele, ser um tipo que era de pouca conversa, de não ter se desenvolvido naquele núcleo familiar com uma grande oratória ou ter essa liberdade de conversar sobre o que quer ou sobre o que não quer, sobre o que pensa ou deixa de pensar. E isso, o silêncio ou a brevidade das trocas nas cartas do Michele já revela algo. Isso de um lado. Por outro, a gente vê a profundidade dessa mãe já mais idosa, que consegue ter uma perspectiva diferente do passado vivido por eles dois e do passado como um todo, e como eles estiveram embrenhados ali nesse passado infantil do Michele e mais jovem da mãe e do pai, que são separados, com o movimento antifascista, e de como essas coisas ainda estão na estrutura, né? Muito forte ainda na estrutura social, ali nos anos 70, e política, claro, e como eles estão ainda convivendo com isso. Então,
essa forma de narrativa das cartas, que seria o romance epistolar, foi muito genialmente construído por Natália. Eu recomendo muito a leitura. Você vai entendendo na carta o que 2 cartas na frente tinha deixado em suspenso, e aí depois, em 2 cartas depois para frente, você vai entendendo do que se tratava aquilo. Então, aos poucos, você vai montando essa linha do tempo dos acontecimentos numa velocidade que é historicamente muito possível, que é esse tempo das cartas, é o tempo de ir, o de chegar. Você começa a perceber como é que eles trocam livros, como é que eles trocam o que eles precisam ali de, enfim, desde um casaco até dinheiro, e como essas coisas vão se organizando. A trama não é de uma família pobre, mas o melhor amigo, bem como o romance que Michele parece ter tido durante esse período anterior dessa saída dele, e portanto as cartas, é bem interessante, porque você vê uma família que não precisa trabalhar, mas que tem pouco dinheiro, e um núcleo também de pessoas que não tiveram educação formal, que não tiveram esse momento de leituras e tal. Você vê em determinado momento, sei lá, ele tá pedindo que leve o livro de Kant porque é muito difícil de ler, e ele não é tão inteligente para ficar lendo em inglês. Ele acha muito complexo ler algo como Kant em outra língua ainda por cima. Mas aí a Mara, que é a que teve relações amorosas com ele, aprende um termo sobre putas porque lê um romance policial, bem romance assim que você compra numa banca, bem popular, bem acessível. Então você também percebe os perfis de quem não lê nada, de quem escreve romance, de quem lê Kant e de quem lê, mas lê dentro de um contexto específico. E isso tudo vai te mostrando também algo muito legal, que é a complexidade dessa sociedade, desse meio que ela narra, que ela traz a partir de cartas. Pode parecer que não, mas você vai lendo aí, você vai ver que tudo isso é bem possível. Eu trouxe o trecho inicial falando sobre felicidade, porque ainda que a Natália traga diferentes personagens, em alguns momentos parece que é a Natália. Eu não consegui ver tanto uma diferenciação, principalmente nas personagens femininas, expressadas pela mãe e pela Mara. Em algum momento, parece que as duas falam muito parecido. Pode ser um traço cultural, mas pode ser algo que a Natália não demarcou tanto como ela gostaria. Não sei, pode ser uma ranzinzice minha também. E aí, em várias cartas, a palavra-chave felicidade aparece muito. E acredito que vai te levar também a refletir sobre a complexidade da vida, sobre a resistência na Itália antifascista e sobre como é complexa a nossa vida em sociedade. Temos então
mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay, além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!